Tropicacher apresenta Rabinos do Brasil. Rav David Azulay. Muito bem, senhoras e senhores, hoje eu tenho certeza absoluta, quando eu sinto que uma mensagem muito forte, eu gosto muito, me identifico muito, e aí hoje o shiur de hoje, ele é baseado no ensinamento do Rabino Jonathan Sacks, o famoso rabino-chefe de Londres, da Inglaterra, que faleceu esse ano, meses atrás. Ele, como sempre, palavras preciosas, ideias brilhantes. E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês uma das ideias lindas da Parashá dessa semana, baseado no ensinamento do Rabino Sacks, Bezrat Hashem. Muito bem, vamos lá, senhoras e senhores. Bem-vindo mais uma vez, a sala está cheia, podemos iniciar o nosso shiur. Eu pergunto para você que está aí me assistindo, você se sentiu alguma vez inadequado para uma tarefa que foi dada para você, atribuída para você, um trabalho que foi confiado a você e você falou, quem sou eu? Eu me lembro uma vez, agora acabei de me lembrar, uma vez eu falei para um jovem aqui na sinagoga, eu falei, por que você não vai ser diretor da sinagoga? Ele falou, eu, Rabino? Como assim? Eu vou ser diretor da sinagoga, eu sou muito jovem. No final ele foi diretor, no final ele foi presidente 2 vezes, depois ele foi mais e foi galgando. Mas no começo ele ficou em estado de choque, porque ele, um jovem rapaz de 30 anos, vai ser diretor de uma sinagoga e Baruch Hashem, ele teve muito sucesso. Eu quero dizer o seguinte, quantas vezes você se sentiu inadequado para uma tarefa ou para uma missão que foi atribuída para você e foi confiada a você. E você, às vezes, acha que as outras pessoas têm uma estimativa muito alta das suas habilidades. As pessoas estão achando muito de mim. Será que eu sou tudo isso? Será que eu sou isso de verdade? Já houve algum momento que você sentiu, literalmente, desculpa falar, um farsante, uma fraude em alguém que as pessoas estão pensando demais sobre você. Você fala, eu estou me sentindo um farsante. Como eles estão confiando tanto em mim? Quer dizer, em outras palavras, a gente sabe o nosso valor, mas talvez as outras pessoas tenham uma estimativa muito alta sobre a gente. Essa é uma das realidades da nossa vida. E aqui nós vamos encontrar na Parashá dessa semana esse assunto polêmico, esse assunto que de fato algo impressionante. A gente vai começar falando aqui sobre Moshe, sobre Aharon, sobre síndromes. Uma delas é essa, a síndrome do farsante, e vamos chegar até em Churchill. Com certeza absoluta, vamos falar de tanta gente aqui, vocês vão ver que é algo impressionante. Muito bem. Então, outra vez, em algum momento você se sentiu um farsante, uma fraude, que as pessoas estão pensando demais, avaliando muito sobre a sua pessoa? Nesse caso, de acordo com o Urashi, na Parashá dessa semana, se você se sente isso, você está em boa companhia. Por quê? Aqui na Parashá da semana fala no começo sobre a inauguração do Mishkan, como nós falamos ontem. O Mishkan, ele teve 7 dias de treinamento para a inauguração. O templo móvel que acompanhou o povo judeu durante 40 anos no deserto, na sua inauguração, que foi no dia 1 do mês de Nissan, na verdade, 7 dias antes, ele teve um treinamento, como vai ser a inauguração. Finalmente chegou o grande dia, 1º de Nissan, e foi inaugurado o Mishkan. E aí Moshe Rabbeinu consagrou a Aharon e seus filhos para eles serem os Kohanim, para eles atuarem como sacerdote naquele momento. Chegou a hora de começar o serviço. Moshe deu as instruções, quais são os korbanot, quais são as oferendas. Eu não vou entrar agora aqui na minuciosidade das oferendas, korban hatat, shlamim, olá, para korban dos Kohanim, korban do povo, que eles vão fazer agora oferendas para o povo também. Em seguida, Moshe Rabbeinu, ele fala as seguintes palavras para quem? Para Aharon HaKohen. E eu vou ler aqui para vocês, senhoras e senhores,
no nosso livro aqui que está comigo, Ritas, o famoso livro Ritas, que tem aqui a Parashá toda. Diz Moshe Rabbeinu para Aharon HaKohen: Vayomer Moshe el Aharon, Kerav el Mizbeach, venha, se aproxime do Mizbeach e faça o teu trabalho. Você vai fazer as oferendas para trazer capará para você, para o povo de Israel, para aqueles milhões de pessoas nesse dia de inauguração. E aqui tem uma palavra mestre. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra? Kerav. Aproxime-se. O que significa aproxima-se? Quando eu falo para alguém, aproxime-se, significa que essa pessoa está afastada. Significa que ela está tomando distância. E aqui diz Urash, o comentarista, Shehaya Aharon Bosh Ve'arela Keshem. Por que Aharon estava se afastando? Por que Aharon estava tomando distância dessa missão que foi incumbida para ele e para os seus filhos? Urash, ele identificou, ele fala que Aharon HaKohen, ele estava com vergonha e ele estava com medo de fazer essa missão, de ser o sumo sacerdote para fazer as oferendas no dia da inauguração do Beit HaMikdash, no caso Mishkan. Ele estava com vergonha e estava com receio dessa grande responsabilidade de trazer capará, perdão para ele e para Am Israel. O que está acontecendo aqui, senhoras e senhores? Na verdade, isso parece implicar que Aharon HaKohen, ele estava mantendo distância. Por quê? Por causa que ele estava com vergonha. Então, o que nós vemos aqui, se você perceber, o Urash, ele fala que Moshe Rabbeinu conseguiu convencer ele. Como convenceu ele? Eu vou continuar aqui lendo. Amar lo Moshe, disse Moshe para Aharon, Lama tabosh, por que você está com vergonha? Lekar nivharta, você foi escolhido para isso. Ou você foi escolhido por isso. Você foi escolhido justamente por isso. Eu vou explicar isso para vocês. Na verdade, os nossos sábios, eles ficaram intrigados com essa expressão de Moshe. Olha, vem aqui, Kimaher, vem aqui, Talehon, né? Como se diz, vem para cá, se aproxime, fique do meu lado, porque ele estava com vergonha, Aharon HaKohen. E nós vamos entender por que ele estava com vergonha. Ele estava com vergonha e com medo, mas Moshe Rabbeinu fala, por isso você foi escolhido. Existe um nome de uma síndrome de 1978, que foi descoberta por duas psicólogas. Hoje, todo mundo sabe que tem várias síndromes. Tem a famosa síndrome do pânico, que é tão famosa, nós chamamos uma depressão, ou síndrome do pânico. Tem várias síndromes, mas tem uma síndrome de 1978, ela foi descoberta por duas psicólogas, Pauline Clance e Suzanne Imes. Qual é? Eles deram um nome para essa síndrome, a síndrome do impostor. A síndrome do impostor. As pessoas que sofrem com essa síndrome, eles sentem que eles não merecem o sucesso que eles alcançaram. Imagina só, você é um grande empresário, você é um grande médico, você é um grande psicólogo, um grande advogado, um grande rabino, um grande líder, um grande político, e de repente você está no auge e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Como eu cheguei aqui? Eles atribuem isso não ao seu esforço e habilidade de chegar onde eles chegaram, mas à sorte, ou ao tempo, ou à oportunidade que a eles foi dado, ou o fato deles terem enganado os outros, fazendo eles pensar que são melhores, ou de fato que chegaram por uma, literalmente, sorte. Só que o que eles fazem, assim, na cabeça deles, eles estão imaginando, essas pessoas, elas estão pensando que eu cheguei aqui pela minha capacidade, mas não é assim. Na verdade, eles estão pensando que eu sou melhor do que eles. Essa síndrome é a síndrome do impostor. Acontece que, surpreendentemente, isso aqui é difundido especialmente entre grandes empreendedores. E aí tem uma pesquisa que mostrou que cerca de 40% das pessoas bem-sucedidas,
não acreditam que merecem o seu sucesso. Isso é pesquisa, senhoras e senhores. E tem até, a pesquisa continua, 70% já sentiram isso aqui em algum momento ou outro. Imagina só, 40% dessas pessoas que estão na revista Forbes, que estão bem-sucedidas, 40% eles falam, olha, eu tive muito mazel, eu tive muita sorte, eu tive muita, não sei, olha, como se diz, eu nasci com uma sorte muito grande, com uma estrela. E a gente escuta várias expressões. Ou 70% acreditam em algum momento que eles chegaram lá literalmente por sorte, força do destino. No entretanto, na verdade, se a gente for analisar bem o que aconteceu com Aharon, é impressionante. O Urashi está nos dizendo aqui algo mais profundo. Aharon HaKohen, ele não era simplesmente alguém sem confiança. Ai, o que eu estou fazendo aqui? Havia algo específico que dentro da mente dele, naquele dia, que foi colocado dentro, ele foi colocado como o sumo sacerdote. Naquele momento passou um pensamento na mente dele, não de baixa estima, ai, quem sou eu não sou nada. Não. Aharon HaKohen, ele ficou encarregado do povo de Israel quando Moshe subiu no Har Sinai para receber a Torá. Moshe Rabbeinu deixou Aharon HaKohen lá embaixo, debaixo, no pé da montanha. E o que aconteceu? Nós já falamos sobre isso na Parashá Ki Tissá. Aconteceu a história trágica do bezerro de ouro. Todo mundo sabe. E se você vai ler ali a narrativa, você vai perceber que teve uma certa fraqueza de Aharon HaKohen, que ele permitiu que acontecesse o bezerro de ouro. É só pegar o texto, capítulo 32, lá em Shemot, lá em Parashá Ki Tissá. Se você vai ler, você vai ver sem comentarista, sem nada, lê o próprio texto. Parece que teve uma certa fraqueza de Aharon HaKohen. Foi ele que sugeriu para o povo que eles trouxessem o ouro, que ele moldou aquele ouro e ele construiu o Mizbeach, está escrito na Torá. Tudo bem, Urashi dá uma explicação que ele fez isso para ganhar tempo, para esperar Moshe Rabbeinu descer, mas na cabeça de Aharon, ele estava com aquele incômodo que ele participou do bezerro de ouro. Quando Moshe Rabbeinu viu o bezerro de ouro, ele perguntou para o irmão dele, o que é isso? O que essas pessoas fizeram com você para você cometer esse grande pecado, esse grande deslize? O que ele respondeu? Mais uma vez, eu vou trazer aqui a Torá para a gente, que é a melhor coisa que tem ao ler o texto dentro. Vayomer Aharon alihar afadoni. Aharon HaKohen falou, Moshe, não fica nervoso comigo. Vayomru li aselanu Elohim asher ilchu lefanei. Esse povo pediu para mim fazer um Deus. E eu falei, porque Moshe Rabbeinu, você não estava descendo, Baomar lahem lepiazav parku etnuli, me deem ouro, vai ashlicheu baesh, e eu coloquei o ouro no fogo, ele se fundiu, vai etzea egelazé, e saiu esse bezerro de ouro. Quer dizer, naquele momento, Aharon HaKohen, é impossível, é difícil evitar uma conclusão que aqui não teve uma fraqueza. Teve uma fraqueza de Aharon HaKohen. E eles me deram ouro, eu joguei aquele ouro no fogo e saiu esse bezerro. E essa era o pensamento de Aharon HaKohen naquele momento. Ele estava profundamente desconfortável com aquele papel que ele estava assumindo. Em um dos episódios mais desastrosos da Torá, que é a história do bezerro de ouro. E agora, imagina só, imagina o que a pessoa está pensando naquele momento. Naquele momento ele estava sendo chamado para trazer capará para ele e para o povo judeu. Para quem não sabe, capará é para trazer perdão para ele responsável pelo bezerro de ouro. Lá em hebraico se fala no tatakará. Tatakará significa no subconsciente. No subconsciente dele, lá no fundo ele falou, eu tenho culpa no cartório. Eu tenho culpa no cartório pelo que eu fiz lá atrás. Eu participei do bezerro de ouro. Eu tenho uma mãozinha no bezerro de ouro. E agora eu estou chamado para trazer capará para mim, para minha família. Eu estou trazendo, como pode ser? Afinal de contas, eu não cometi a falha?
Como eu poderia estar diante de Hashem e do povo e assumir esse papel de Cohen Gadol, sumo sacerdote? Então, não é de admirar-se que ele estava se sentindo como impostor naquela hora, que ele estava com vergonha e medo, na linguagem do Rashi. Hayabosh veiare. Ele estava com vergonha e medo. Medo de quê? Porque na cabeça dele, ele tinha uma certa culpa dentro dele, lá no subconsciente. Moshe Rabbeinu falou o seguinte: ok, eu entendo, na verdade, mas Moshe Rabbeinu naquela hora, ele não disse simplesmente algo para aumentar a confiança dele. Olha, você é gente boa, você é tzadik. Não. Moshe Rabbeinu naquela hora falou uma coisa mais radical e transformadora. Algo muito forte. O que Moshe Rabbeinu falou? Lekar nivharta. Você foi escolhido para isso. Por isso que você foi escolhido. A tarefa de um sumo sacerdote, de um Cohen Gadol, é trazer capará. E é esse o seu papel no Yom Kippur, de confessar suas falhas, de confessar as falhas do povo, da sua família e do povo. Essa é a sua responsabilidade. E aí Moshe Rabbeinu fala, por isso você foi escolhido, porque você é o melhor para isso. Porque você sabe o que é deslizar. Você sabe o que é cometer um pecado, uma falha, um erro. Você tem essa consciência. Você sabe o que é sentir culpa. Você, Aharon HaKohen, Lekar Nivharta, por isso você foi escolhido. Você foi escolhido não porque simplesmente você é bom, você é tzadik, não. Porque você sentiu o gosto de cometer uma falha lá atrás. Você, mais do que qualquer outra pessoa, entende a necessidade de arrependimento e de capará. Você sentiu a sua alma dentro de você que ela precisa ser limpa, purificada, limpa de uma mancha, de uma transgressão que foi cometida lá atrás. O que você... Agora vem aquilo que eu gostaria de compartilhar como mensagem central do shiur de hoje. Aquilo que você considera como a maior fraqueza se tornará, nesse papel, o que será a sua maior força. Você acha que você tem um grande problema. Eu tenho culpa no cartório. Saiba que esse argumento não é uma fraqueza. Esse argumento, ele é a razão pela qual Lekar Nivharta, que você foi escolhida. Porque você tem esse sentimento de culpa e que você tem um sentimento que precisa ter capará. Por isso, você foi escolhido para trazer capará e para pedir capará pelo Am Israel e pela sua casa dos Kohanim. Inclusive, quem conhece a tefilá de Yom Kippur, no Seder Avodá, aquela parte mais longa, na parte da Shacharit de Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, durante o dia de manhã, tem uma parte chamada Seder Avodá. Abre o Aron HaKodesh, como é sabido naquele momento, e aí fala todo o procedimento no Yom Kippur que acontecia no Beit HaMikdash. E aí traz que o Cohen pedia capará, perdão para a família dele, para ele, para a família dele, e finalmente por Am Israel. Mas Aharon HaKohen, na cabeça dele, ele sentia que ele era indigno, que ele não era a pessoa ideal, que ele era um impostor, que ele era falso para estar num posto desse. Moshe Rabbeinu falou, por isso você foi escolhido, porque você passou a experiência de falha, de deslize, e você foi escolhido por isso. Agora a pergunta é, como Moshe sabia disso? Como Moshe sabia disso? Sabe por quê? Porque também Moshe Rabbeinu experimentou algo muito semelhante, senhoras e senhores. Quando Moshe Rabbeinu passou por isso também? Vocês se lembram? Quando Moshe Rabbeinu estava em Midian, e aí Moshe Rabbeinu ele teve uma revelação de Hashem, naquela famosa sarça ardente. Sne é uma sarça ardente. Naquele momento, quando Moshe Rabbeinu teve uma revelação tremenda de Hashem, Hashem falou para ele para confrontar o faraó e conduzir a Israel para a liberdade, Yetziat Mitzrayim, que a gente comemorou agora alguns dias atrás. O que Moshe Rabbeinu falou? Que ótimo, eu vou participar dessa tarefa. Não. Naquela hora, Moshe Rabbeinu repetiu várias vezes, ele insistiu que ele não é adequado para isso. E se a gente for ler o trecho, o que está escrito lá? Moshe Rabbeinu, ele mostra, ele está convencido
claramente que ele é inadequado para essa missão. O que ele falou? Quem sou eu? Imagina só, eles não vão acreditar em mim. E mais ainda, como eu posso falar para uma multidão? Eu não tenho condição de falar, porque eu não sou orador. Eu não tenho uma voz de comando. Moshe Rabbeinu falou, Hashem, por favor, Lo ish dvarim anochi. Eu não sou uma pessoa para falar, não sou um orador. Lo tmol, lo shilshon, nem ontem, nem antes de ontem. Eu não tenho essa capacidade. Quem sou eu? Kavet pé, ulashon. A minha língua ela é presa. Ou as pessoas falam que Moshe era gago. Não sei se era gago. Moshe Rabbeinu, ele tinha a língua presa. Quer dizer, era difícil para ele falar. E imagina só, disse Moshe, se a Israel não me escuta, Ishmael parou, como o faraó vai me escutar? Afinal de contas, Ani aral sfatai, os meus lábios são incircuncisos, a minha boca, eu não sei falar direito. Moshe Rabbeinu tinha defeito de fala, indiscutível. Gago, eu não sei, mas ele tinha um defeito de fala. Para ele, isso aqui era uma desqualificação máxima para ele ser o porta-voz da palavra de Hashem. Imagina só, não faz sentido. É que nem você pegar um analfabeto para dar aula de português. Não dá, não faz sentido. Ou então, alguém que não sabe fazer conta demais e multiplicar para ser professor de física. Não faz sentido também. Ou então, alguém que nunca estudou Parashá da semana para ser rabino. Também não faz sentido. Apesar que a gente escuta muitas vezes esse título, rabino no fulano de tal, esse plano, e nunca estudou, mas isso aqui a gente sabe que, na verdade, é um verdadeiro impostor. Ou então alguém que não sabe matemática, para ser professor de física, é impostor. Mas naquele momento, Moshe Rabbeinu, ele fala, eu estou me sentindo impostor. Quem sou eu para falar, para ser o porta-voz de Akadosh Baruch Hu naquele momento? O que ele ainda não entendia é que essa foi a razão pela qual Hashem escutou e Hashem escolheu ele. É isso que Moshe Rabbeinu, na experiência dele, ele aprendeu. Quando Moshe falou as palavras de Hashem, que as pessoas sabiam que ele não estava falando as suas próprias palavras. Quando ele estava falando o que Deus está mandando, não é Moshe Rabbeinu que está falando. Ele é o porta-voz, ele é o megafone de Hashem. Certo? E por isso que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu. Alguém estava falando por ele, não porque ele estava falando. Por isso que Moshe Rabbeinu, ele era exatamente a pessoa ideal para ser escolhido. Aqui eu queria ler para vocês também, eu estou aqui com Tanar, na minha frente, o profeta Jeremias. Jeremias, profeta Irmial, na verdade, ele também foi escolhido para ser o mensageiro de Deus, para ser o mensageiro de Hashem. E quando você é escolhido, você não tem outra opção. Você vai ter que aceitar ou aceitar. Não tem outro jeito. Jeremias, ele fala que, por favor, eu não quero assumir isso aqui. Manda outra pessoa. Eu não tenho como falar. A minha fala é problemática. E assim ele fala aqui, afinal de contas, eu não tenho condições de assumir esse cargo. Aqui a gente vai ver aqui, só vou dar uma lida para vocês. Só um minutinho. Vayomer Hashem, lo yadati daber. Lo yadati daber. Eu não sei falar, diz o profeta Jeremias. Kinar anochi. Eu sou um jovem, certo? Como diz Urashi, Eini kedai leochicham. Eu não tenho condições de admoestar o povo judeu, eu não sei falar. Eu não tenho condições, o profeta Jeremias fala. E não só o profeta Jeremias, mas isso aqui também aconteceu com outros profetas, por exemplo, Ishaiah, Anavi, Irmial. Eles não têm condições, eles sentiam que não é o nosso caso para a gente ser o porta-voz de Deus. Então, em outras palavras, a gente vê que o quê? Que isso aqui, essa síndrome, existia também aparentemente neles, ou não? Aparentemente estavam sentindo isso aqui, que eram adequados para aquela missão. E as pessoas que podem influenciar as multidões com oratória geralmente não são profetas. São frequentemente aquelas pessoas que se tornam ditadoras. Quem mora no Brasil há muito tempo sabe que aqueles oradores
políticos famosos, ou eles se tornam ditadores ou tiranos, Ganev e assim por diante. Não vamos entrar agora aqui nos detalhes, aqui no shiur não é político, mas eles usam o seu poder da fala para adquirir a forma de poder mais perigosa que tem. Deus não escolhe pessoas que falam com sua própria voz, dizendo às multidões o que elas querem ouvir. Ele escolhe pessoas que estão totalmente cientes que são inadequados, que gaguejam literalmente ou metaforicamente. Quer dizer, Moshe Rabbeinu literalmente, ou outros que se acham metaforicamente inadequados para usar a palavra, que falam não porque querem, mas porque precisam, e que dizem às pessoas o que elas não querem ouvir, mas o que elas devem ouvir. Isso é o que Moshe Rabbeinu fez, isso que Shayahu Hanavi fez, é isso que Irmiyahu Hanavi fez. O que Moshe considerava a sua maior fraqueza, na verdade, era a sua maior força. O ponto aqui é que não é uma simples aceitação da fraqueza. Olha, aceita isso aqui. Não. Aqui não é isso. Moshe não era um líder natural. Aarão não era um sacerdote, o sumo Kohen Gadol nato. Nada disso. Moshe teve que aceitar, não porque ele era um líder nato, mas ele teve que aceitar que uma das qualificações mais importantes que ele tinha é o que nós chamamos hoje em dia de baixa estima, ou então alguém com uma autoimagem baixa, mas olhando na maneira como a Torá olha, nós chamamos isso de humildade. Por isso que ele foi escolhido. Justamente, Moshe Rabbeinu pensa, eu não sou adequado. Por quê? Porque eu não sei falar, mas é por isso que eu quero você. Eu quero você, Moshe Rabbeinu. Justamente por isso que você tem essa consciência, que você não acha que é você o grande palestrante, o grande orador, o grande homem de palavra. Aharon tinha que entender que sua própria experiência que ele teve de fracasso e de falha que ele cometeu, é isso aqui que tornava ele ideal. Para quê? Para ser o líder Kohen Gadol, para trazer capará para ele e para Am Israel. Sentimentos de inadequação ou a síndrome do impostor, ela pode ser má ou pode ser boa. E aqui é um ponto importante. Essa síndrome, quando alguém fala para você, olha, você vai ser o presidente da sinagoga, você vai ser o diretor daquela empresa, você foi nomeado para ser o rabino de uma comunidade. Eu? Quem sou eu? Essa síndrome do impostor, ela pode ser boa, pode ser ruim. Como ela pode ser boa? Depende o que você vai fazer com ela, com essa síndrome. Ela pode levar você a uma depressão ou desespero, ou ela leva você a trabalhar com seus pontos fracos e transformar em ponto forte, alavancar você. De acordo com Urashi, na Parashá dessa semana, é o papel de Moshe Rabbeinu nesse momento crítico na vida de Aharon. Aharon, ele tinha fé, aliás, Moshe Rabbeinu tinha fé em Aharon HaKohen, mas quando Moshe Rabbeinu tinha fé em Aharon HaKohen, quando Aharon não tinha fé em si mesmo, Aharon não acreditava em si mesmo. Eu tenho vergonha disso, eu tenho medo disso. Nessa hora, Moshe Rabbeinu fala, por isso você está sendo escolhido, porque passou por essa experiência. Esse é o papel que a Kadosh Baruch Hu desempenhou mais uma vez na vida de Moshe. Primeira vez na vida do próprio Moshe, quando ele falou, eu não vou. Quem sou eu para ser o líder do povo judeu? Quem sou eu para assumir isso? Por isso você está sendo escolhido. E a segunda vez foi quando ele vai lá e fala com Aharon HaKohen nesse diálogo famoso. Então, a ideia de mudança de vida, o que consideramos nossa maior fraqueza, pode se tornar, se lutarmos com isso, a nossa maior força. Pense naquelas pessoas que sofreram tragédias, depois eles conseguem dedicar a sua vida para aliviar os sofrimentos de outras pessoas. Esses dias, a gente escutou de sobreviventes do Holocausto, Rabino Lau, que se transformou num grande rabino em Eretz Israel, de uma dinastia de juízes.
contando a sua experiência de sobrevivência no campo de concentração, e vários outros que sobreviveram, e eles ensinam como superar a vida, como superar dificuldades, como superar momentos difíceis da vida. Aquilo que tornou eles, poderia tornar eles pessoas enfraquecidas, justamente aquilo tornou eles pessoas fortes e poderosas, de ensinamentos ricos para todos os seus semelhantes. E é isso que a Torá é tão especial no que se trata na franqueza do relacionamento à humanidade. Os nossos heróis, Moshe, Aharon, Ishaial, Irmial, todos eles conheceram em determinados momentos que eles se sentiam como fracassados, como impostores. Quem sou eu? Imagina, você está depositando em mim, eu, Irmial, Anavi. Aliás, ele não falava sobre si mesmo. Eu, Irmial, você, o porta-voz de Hashem. Eles se sentiam essa síndrome de impostores. Mas a pergunta é como você vai usar isso? Mas eles tiveram seus momentos sombrios, de desespero. Mas eles continuaram. Eles se recusaram a ser derrotados. Eles sabiam que um sentimento de inadequação pode aproximar a eles a Deus, como diz David Ameller, certo? David Ameller, ele fala sobre esses momentos, no capítulo 51, que um coração aquebrantado, ele, Hashem, não despreza. Elohim lotivze lev nishbar. Um coração quebrado, Hashem não despreza, pelo contrário, Hashem gosta de um coração quebrado, mas quando se aproveita essa sua humildade. Mas é melhor saber que você é imperfeito do que acreditar que é perfeito. É melhor você acreditar, ou você saber que você é imperfeito, do que acreditar que você é perfeito. Quando você acha que você é perfeito e maravilhoso, mil maravilhas, isso aqui não é legal, isso não é bom. Hashem ama a todos nós e Hashem acredita em cada um de nós, mesmo das nossas imperfeições. Eu vou trazer um exemplo de uma pessoa muito conhecida por todos nós. E é sabido disso aqui, tem historiadores que estão escutando o nosso shiur. Ele sabe muitas histórias, bem mais do que eu, dessas em relação a Churchill. Todo mundo sabe que Churchill era uma pessoa, só que um minutinho, ok. Ele é um exemplo notável do século XX, Winston Churchill. Ele tinha muito receio da fala dele. Quer dizer, ele tinha problemas de fala, assim dizem. E apesar que ele lutava o tempo todo com isso, mas ele continua a persistir muito durante mesmo a idade adulta. E ele teve que pensar, cada vez que ele falava, ele tinha que pensar com antecedência, de maneira muito cuidadosa, antes de começar os seus discursos. Ele era muito meticuloso quando ele escrevia, e ele, obviamente, antes de falar as palavras, ele se preparava. Claro que ele tinha que reescrever determinadas frases chaves até o último momento. Ele usou palavras curtas sempre que possível, fez um uso dramático de pausas, silêncios. No final, ele acabou desenvolvendo um uso quase poético do ritmo de falar. Qual foi o resultado, senhoras e senhores? Não foi somente que ele se tornou um grande orador, mas seus discursos, especialmente no rádio, durante a Segunda Guerra Mundial, foram um fator muito importante para despertar o espírito da nação inglesa. Nas palavras de um escritor na época, falou o seguinte sobre Churchill, que ele mobilizou a língua inglesa e a enviou para a batalha. Ele conseguiu mobilizar a língua inglesa e mandou essa língua para a batalha. Quer dizer, nós sabemos que Churchill era realmente muito forte, apesar daquilo que nós chamamos de fraqueza que ele tinha, mas justamente essa fraqueza fez ele se tornar um grande orador com um efeito impressionante. Daqui temos uma grande lição e com ela nós podemos levar para o nosso Shabat, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Muitas vezes, quando atribuem a você uma missão, uma tarefa, quando atribuem a você um cargo, ou quando você se encontra num posto e você fala, quem sou eu? Mi ani uma ani. Quem sou eu
que eu estou fazendo aqui? Eu sou um impostor. Você tem duas opções. Acreditar que você, de fato, se você é um mero caso da sorte, ou aproveitar e daí para frente impulsionar, alavancar e crescer cada vez mais e mais. Que possamos aprender de Moshe e de Aharon HaKohen a lição que Hashem nos ensinou. Hashem, na sua sagrada Torá, está dando essa lição extraordinária para a gente. Não se desmereça a si mesmo. Acredite, Baruch Hashem, se você tem a oportunidade na sua vida e você está onde você está, agradeça, Baruch Hashem, cheguei onde eu cheguei, não foi por acaso. De fato, pode ser que a gente tenha um pouquinho de mazal, pode ser, mas o mazal se chama suor, se chama muita dedicação. Que Bezrat Hashem possamos, de fato, aproveitar o máximo e máximo do nosso potencial e da nossa fraqueza que nós acreditamos muitas vezes e dela fazer a nossa força e usar essa fraqueza que a gente imagina justamente o contrário. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Deus que te dá a energia para prosperar.